Olá, sou Renato Novaes, professor do Instituto Federal da Bahia, do curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas. Hoje a gente vai estar falando de uma aula da disciplina de Laboratório de Programação. Nessa aula vamos estar tratando de modularização e mais especificamente como se trabalhar com múltiplos arquivos em C. A gente viu até agora a importância de trabalhar com modularização, principalmente nesse momento dividindo o arquivo, né, que a gente trabalha em várias funções, mas é importante também poder fazer com que nosso sistema seja dividido em vários arquivos, tá? E aí cada arquivo desse conterá, né, as suas próprias funções. E eu preciso saber como fazer isso, e principalmente como fazer uma função de um arquivo chamar a função que está no outro arquivo. Então, hoje, né, para conduzir essa aula, a gente vai mostrar um cenário de exemplo para motivar, e depois eu mostrarei como se trabalhar com múltiplos arquivos em C. O cenário é o seguinte: o cenário de um sistema de supermercado, que é um domínio bem conhecido por todos nós. Esse sistema ele precisa fazer várias coisas, dentre elas controlar compras, vendas, né, o estoque, etc. E algumas perguntas surgem, né, são importantes para poder entender. Quais seriam os principais módulos desse sistema? Tem que pensar isso de imediato, né, que a gente tem que, para ajudar a gente a modularizar o nosso sistema. Alguns desses módulos que eu levantei, né, na listagem, né, são transversais a todos os outros, ou seja, esse módulo será utilizado por todos os outros sistemas. Então, o sistema é um módulo importante, né, que ele vai estar sendo chamado por vários outros, então ele precisa ter uma interface bem definida. Outra pergunta muito importante é: algum desses módulos podem ser reutilizados por outros sistemas? Às vezes eu posso ter um módulo que ele não é específico do domínio do supermercado, mas ele está lá para fazer aula, ele pode ser reutilizado inclusive em outros. Então isso será também bastante interessante, no sentido que a gente sabe que a reutilização do código é muito importante. Tá? Que é só um exemplo, mas a gente poderia pensar em outros sistemas de controle de uma biblioteca, sistemas de matrícula, sistemas científicos, qualquer tipo de sistema. A gente poderia ter usado como exemplo. Eu escolhi esse sistema porque ele é um sistema mais simples de conhecimento do domínio de todos nós, tá? Então eu pensei aqui nos módulos, em alguns módulos, né? Vários outros podem existir. Primeiramente eu preciso ter um módulo principal, que eu chamei aqui, eu vou implementar esse módulo no supermercado.c. E para cada módulo eu listei o possível nome do módulo. Compras, compra.c, vendas. Então aqui eu estaria preocupado com as funcionalidades de realizar compras. Eu vou até o meu fornecedor, acessar, buscar, né, fazer compras de produtos para colocar no meu supermercado. Vendas as funções relativas às operações de vendas que eu faço para os meus clientes. Estoque, tudo que controla o estoque, entrada e saída. Poderia ter também um módulo de promoções, que faz as promoções para os clientes, como também controla as promoções que existem nos nossos fornecedores. E tem ainda o módulo de calculadora, que possivelmente será utilizado bastante pelo sistema, porque ele é um módulo que faz operações matemáticas e, como a maior parte dos sistemas, é necessário fazer essas operações matemáticas. É o caso do sistema de controle de supermercado, precisa fazer operações de soma, subtração, multiplicação, percentagem, por aí vai. Tá? Existem, como eu disse, outros módulos ainda. Tá? É importante destacar que cada módulo desse ele tem um conjunto de submódulos, que seriam as funções correspondentes à sua funcionalidade. Então, se eu pegar lá o módulo de compras, eu vou ter todas as funções relativas à compra. Se eu tiver o módulo de calculadora, eu vou ter todas as funções relativas à calculadora. No caso da calculadora, somar, subtrair, dividir, percentagem e por aí vai. Tá? Então, agora eu vou pensar como que eu organizaria esses módulos que eu listei aqui, de acordo com aquelas 3 perguntas que eu coloquei anteriormente. A primeira delas é: quais são os principais módulos? Os módulos que carregam o cerne do sistema, né? Que carrega assim, a alma do sistema. Pensei o módulo principal, compra e também venda. Obviamente que essa classificação ela pode mudar, né? Cada pessoa pode entender de uma forma um pouco diferente. E à medida que a gente for tendo um entendimento mais real do sistema, for implementando o sistema, a gente vai percebendo a importância de cada um deles e como que eles se comportam. Do ponto de vista dos módulos transversais, ou seja, aqueles módulos são usados por vários outros módulos,
Eu listei aqui, eu pensei em estoque, porque, por exemplo, estoque certamente vai ser utilizado por compra e por venda. Promoção, da mesma forma, posso estar sendo utilizado por compra e por venda. Calculadora, todas as operações matemáticas certamente também vai ser usado por outros. E do ponto de vista da terceira pergunta, quais seriam os módulos que poderiam ser utilizados por outros sistemas? O que eu listei foi calculadora.c. É um módulo que tem uma característica bem específica que é reutilizado em diversos outros sistemas que a gente tiver que implementar. Então, se eu implementar esse módulo ele bem feito pela primeira vez, né, eu posso pegar esse arquivo e colocar ele em outro sistema. E aí eu não preciso reimplementar, ou seja, eu estaria fazendo reuso do módulo, tá? Que é algo bem desejado na nossa área. Bem, como é que eu faço agora para, dado esse cenário, né, eu tenho dois arquivos, dois módulos, como eu faço para que eles se comuniquem, né, como que de uma função de um módulo meu, eu chame uma outra função de outro módulo. Então, por exemplo, eu quero fazer a função main de supermercado.c, aqui, função main de supermercado.c, chamar uma função quantidade, né, QTD produtos disponíveis, int id produto. Essa função ela retorna a quantidade de produtos disponíveis do id produto, definida em estoque.c. Então, estou aqui em estoque.c, eu tenho a função, ela faz alguma operação e retorna a quantidade de produtos. Então, esse é o meu objetivo, tá? Para isso, eu tenho que criar arquivos de cabeçalho, .h. O arquivo de cabeçalho ele deve ter o mesmo nome do módulo, porém com a extensão .h. Então a gente vai colocar nesse módulo, nesse .h, os cabeçalhos das funções, são os protótipos da função. Tá? E no arquivo que eu vou chamar, que eu vou usar, no caso do main, importar o arquivo de cabeçalho onde será chamado. Então, para importar, eu vou fazer jogo da velha include estoque.h. Então o mesmo acontece, você já viu isso, né? O mesmo acontece com os módulos já existentes na linguagem. Então, por exemplo, stdio, string.h. Então lá a gente tinha o include stdio.h, include string.h. Na prática, tem um arquivo lá stdio.c, que tem a implementação das funções, e aqui nesse arquivo tem os cabeçalhos da função. Tá? Da mesma forma, em string.c tem as implementações da função, e nesse arquivo tem o cabeçalho de cada uma das funções. A gente pode fazer o mesmo, a gente cria o nosso arquivo .c e aí dá um include no .h que vai conter os cabeçalhos das funções daquele arquivo .c. Acho que você deve ter percebido, existe uma diferença aqui entre na sintaxe, né, no caso das bibliotecas da própria linguagem, né, que já vem pronta, de uso menor que, maior que. No caso dessas bibliotecas que a gente define, desses módulos que a gente define, a gente usa a aspa dupla, tá? Então o cenário é esse, eu preciso aqui, ter um supermercado.c, eu tenho um estoque.c, vou definir aqui o estoque.h, eu coloquei aqui o protótipo da função que eu quero. Poderia listar todos os protótipos de todas as funções que estão aqui dentro de estoque.c. Então eu listei essa como exemplo, de produtos disponíveis, que está aqui. Tá? A implementação está aqui. Então eu preciso, para eu poder utilizar a função aqui, eu preciso dar um include nela, no arquivo aqui, e aí usar a função que está aqui. Então, para compilar o arquivo, com o GCC, eu faço GCC, nome dos diferentes arquivos, no caso aqui eu botei arquivo 1, arquivo 2, arquivo N, traço O, nome do executável que eu quero gerar. No nosso caso, eu vou fazer GCC supermercado.c, estoque.c, traço O, meu mercado, foi o nome do programa que eu gerei. Para rodar eu faço ponto barra meu mercado, tá? Do mesmo jeito, quando é um arquivo só. Então vamos ver agora como isso funciona, o código, né? O código fonte disso. Então, eu tenho aqui o código já pronto, estou aqui em supermercado.c, tem uns includes aqui de bibliotecas padrão, né? Por algum motivo eu iria usar, precisei usar, e tem um include aqui do estoque.h, que é esse cabeçalho que está aqui, vou mostrar daqui a pouco. Int main, int qtd, recebe o resultado da função qtd disponível, 2, estou passando o id do produto 2, e no final eu
imprimo isso aqui, só para mostrar como exemplo funcionando, né? No estoque.c eu tenho a implementação da função, tá só um código básico aqui, mas a ideia é que tem uma função que retorna alguma coisa, um inteiro, está retornando 10 aqui fixo, mas aí suponha que ela, baseado no ID do produto, fizesse alguma consulta a um banco de dados, alguma coisa do tipo, e aí retornasse o valor correspondente. Para mostrar o exemplo, eu fixei aqui 10, tá? E por fim aqui eu tenho o estoque.h, que é só o cabeçalho da função, é isso daqui, ó, com um ponto e vírgula no final, correto? Beleza, vamos rodar isso aqui. Já estou na pasta aqui, vou fazer gcc supermercado.c, estoque.c, traço O, meu mercado, compilado, ponto barra, meu mercado. Aí ele imprimiu 10, ou seja, o 10 que é retornado lá pela função estoque está sendo impresso aqui, ok? Então tá aí o exemplo funcionando do uso de múltiplos arquivos em C. Bem, agora eu tenho aqui alguns links importantes, tá? Primeiro é a nossa página do curso, ads.ir.edu.br, sempre barra o código da disciplina, você acessa o site. Tem também o código exemplo que está no github.com Renato LN inf029. Lá você pode navegar, que é o exemplo direto para os múltiplos arquivos. Aí ficou um link mais estranho, né? Porque é a estruturação do GitHub. Mas a partir do inf029 você consegue ver, eu vou mostrar daqui a pouco. Tem ainda o material de apoio que eu achei na internet aqui, que explica todo o conteúdo que eu apresentei aqui nessa aula. Então, olhando aqui os sites, primeiramente aqui é o site do nosso curso de ADS, ads.ifra.edu.br. Se eu botar aqui inf029 ou navegar aqui pelo menu, eu acesso a página, tá? Aqui tem algumas informações da disciplina, tem aqui o GitHub da disciplina, você pode observar aqui no rodapé aqui do vídeo apareceu github.com/renataln/inf029, certo? As transparências que acontece esse material, eu vou estar colocando aqui também o link para os vídeos. Então, abrindo aqui o GitHub, né, renataln/inf029. Esse repositório aqui, ó, também. Aqui está o código, aí tem aqui os trabalhos já especificados, exemplos, atividades extras. Vou entrar aqui em exemplos. Aí tem aqui alguns exemplos, múltiplos arquivos. Aqui estão os arquivos que eu utilizei hoje na aula. Você pode fazer download disso, tá? Pode baixar o repositório como um todo aqui e fazer uso do código fonte, tá? Então, para finalizar, é isso aí. Muito obrigado e até a próxima, tá bom?